Oi, Lu, bom dia, tudo bom com você? Oi, com bom dia. Graças a Deus, tudo bem. E você, firme? Bem também, firme, Lu, sempre, graças a Firme. Deus. Lu, olha só, nós vamos estudar hoje o capítulo 18, né, Lu? 19. 19. Na verdade, esse livro É. não tem capítulo, né? Nós estamos Não tem. falando, né? Então, A gente seria o foi. capítulo 19 e vai falar sobre azedume e irritação. Ô, Lu, Pois você é. percebeu que é o terceiro capítulo que trata de irritação? Então, eu acho que é porque nós reagimos demais e nos irritamos muito fácil, né? Mas é, quando a gente quer Talvez, calma, né? O talvez ele fundamental é queira controlar a nos, irritação. mas talvez ele queira nos nortear todos os pontos que podem nos levar a isso. E se a gente quer ter calma, nós precisamos cuidar para não deixar que isso aflore em nós, né? Exato, Vamos é ver o que ele fundamental nos controlar a traz. irritação, né, Lu? Precisa. Olha, ele falou, se não me engano, o primeiro capítulo que falou de irritação era assim, podando irritações, né? Isso. Aí ele falou, teve alguns parágrafos lá que ele usou esse termo azedume, Usou sempre sim. relacionado à irritação. No capítulo seguinte, que foi tópicos da irritação, ele já usou bastante a questão do esse termo azedume. E agora nesse ele já entrou com tudo, né, no próprio título. Azedume, que é o mau humor, né, que a gente carrega. Então Ah, vamos, é agora eu tão. acho que nós vamos poder entender, né, mais a fundo essa questão do mau humor, como que ele dificulta esse processo de serenidade, de calma, né, Lu? Ai, Conrado, eu acho tão difícil você trabalhar, conviver com pessoas azedas, né? E você lembrou bem, porque lá no Tópicos de Irritação, foi o capítulo 16, é, Emmanuel trata o azedo como um espinheiro magnético. Ele já deu esse Verdade. alerta para a gente, lembra? Espinheiro magnético, aquilo que Uns afasta as dardos, né, que nos pessoas, atinge. dardos, né, que te fura, que te empurra da pessoa. Então, quando a pessoa se isola, porque ninguém gosta de chegar perto, é aquela história, né? Não dá para aproximar muito do espinheiro. A gente fica cheio de dedos para conversar com uma pessoa azeda, porque a gente nem sabe, né? Como que ela vai se comportar, não é assim? Mesma Sim, coisa uma pessoa irritada, o tempo todo irritado, a gente fica cheio de saber como é que eu falo. Eu não sei, às vezes eu vou falar uma coisa simples e a pessoa se irrita porque ela, dentro dela, é o tempo todo irritada, o tempo todo azedo, amarga, né? Eu acredito que ele queira nos alertar, porque esse estado de espírito, esse comportamento vai nos isolar e vai nos tirar com certeza a serenidade. Como que alguém extremamente irritado, azedo, pode ser sereno? Dentro dessa pessoa é uma um turbilhão o tempo contradição, é todo, né? verdade. Um turbilhão. Eu acho que ele quer nos. Vamos ver o que, que ele vai nos trazer, né, Conrado? Ô, Lu, esse título ele nos empolgou, né? Você Eu acho que viu? ele é muito importante, né? Vai ser muito interessante para a gente desenvolver, mas é importante também que a gente faça a nossa harmonização, Ele... que nessa empolgação eu acabei esquecendo, Lu, Acabamos esquecendo, né? realmente. Então vamos nos Sim, harmonizar antes da gente começar propriamente desenvolver o verdade. assunto, né, Lu? Tá? Posso Sim. fazer ou você quer fazer, Lu? Pode fazer, fique à vontade. Então, tá bom, então vamos lá, nos acalmando, tranquilizando a nossa mente, acalmando os pensamentos, sentindo a presença dos nossos mentores espirituais ao nosso lado, agradecendo profundamente por tudo que fazem por nós, por toda a proteção, todo o amparo, fortalecimento nos momentos difíceis que estivermos vivendo. Rogamos a esses bondosos protetores a inspiração necessária para que a gente possa fazer as reflexões corretas e que sejam capazes de tocar a fundo o nosso coração para que a gente possa implementar as mudanças importantes no nosso íntimo, na nossa conduta, no nosso comportamento. E assim, vamos nos ligando agora às faixas vibratórias de Maria, Maria, Mãe de Jesus,
embaixadora da misericórdia divina, vamos rogando a Maria que nos envolva com todo o seu amor, com todo o seu carinho, que a gente possa se sentir aconchegado nesse momento, protegido, amparado, defendido e muito amado, como só uma mãe sabe fazer por um filho. E de mãos dadas a Maria, nos elevamos às faixas vibratórias de Jesus Cristo, o Cristo planetário, nosso modelo, nosso guia a ser seguido. Rogamos a Jesus que nos envolva com todo o seu carinho, com todo o seu amor, em toda a sua paz e na sua luz. E agora, vamos sentindo Deus mais intimamente dentro de nós, agradecidos a Deus pelo que somos, por tudo que temos, por tudo que adquirimos de experiências. Agradecemos por podermos estar aqui nesse planeta encarnado, vivenciando as experiências necessárias e importantes para o nosso amadurecimento espiritual. E assim rogamos a Deus todo o amparo e toda a proteção em todos os momentos de nossa vida, e especialmente no desenvolvimento do nosso estudo de hoje. E assim pedimos permissão para darmos início ao nosso estudo. Que assim seja. A Deus. É como você disse, nós nos empolgamos já de cara com o título, né? Pois é. Azedume e irritação. É porque é muito importante, né, Conrado? Se a gente parar e pensar em relação à calma, como esse estado de espírito interfere na calma, né? Pessoas irritadiças não têm como manter a calma. E pessoas irritadiças, onde elas olham, elas se irritam, né? Não é, Conrado? Irrita, e irrita com tudo. Né? Às vezes, até a alegria das pessoas irrita aquele que é irritadiço por natureza. Então, eu acho que os olhos da gente se direcionam para aquilo que a gente mais tem dentro de nós. Aquela história, a boca fala do que o coração está cheio, os seus olhos enxergam aquilo que é a sua verdade. Então, quem é muito irritado, muito azedo, acaba sempre por focar nessa parte, né? Nessa faixa vibratória. E penso que o quanto que Emmanuel tem falado para nós sobre esse tema é onde está o cerne da questão, onde é que nós perdemos a nossa calma. Né? Acho que por isso que ele vai e volta. Né? Você viu, nós estamos entrando na reta final, né? No segundo 2/3 do trabalho já fizemos, né? Isso, e ele está ali. Pois é, Lu. A gente nem ainda entrou no final do livro, acabamos de passar da metade do livro, Lu, e já é a terceira vez que Emmanuel desenvolve, né, a questão da irritação. Então isso fica bem claro o quanto que é importante, quanto Emmanuel entende a necessidade da gente trabalhar esse sentimento dentro de nós para que a gente possa verdadeiramente, né, encontrar paz, né, nos nossos dias, a calma necessária, a serenidade, né, Lu? E também a questão do azedume, ele coloca azedume e irritação, porque eu acho que os dois andam juntos, de mãozinha dada, né, Lu? Uma coisa leva a outra, né, Lu? Então, também acho. Eu, assim, se você, em geral, tem um comportamento irritado, a gente já subentende um mau humor aí implícito, né, Lu? Então, é importante que a gente trabalhe isso. E eu gosto sempre de repetir, acho que é para mim mesma, viu, Conrado? Para ficar bem gravado, assim, o quanto é desagradável conviver com pessoas mal-humoradas. É lógico que de vez em quando, você por algum motivo, a gente acaba ficando, mas a gente tem que controlar para que saia desse mau humor, não é? Isso. O mau humor atrapalha a vida da gente. O quanto um sorriso alivia, né? Quanto você viver mais leve, mesmo quando tudo não está bem, né? Se a gente deixar que esse sentimento domine a gente, né?
nós vamos viver numa situação péssima. Acho que é isso que ele quer falar para a gente. Olha, se você não colocar leveza, alegria no seu dia a dia, nas suas relações, no seu comportamento, em todos os lugares, dentro de casa, fora de casa, onde você estiver. Se a gente não conseguir levar essa alegria, a nossa vida aqui fica muito complicada, né? Porque nós só vamos enxergar o ruim. Então, eu acho que ele vai dando esses alertas para a gente o tempo todo, né? Pois é, Lu. É muito gostoso a gente conviver com pessoas alegres, felizes, Ai, né? então, Bem-humoradas. É isso que a gente procura, né, Lu? Em a gente geral, procura. estabelecer nos nossos relacionamentos. Então, se é isso que a gente quer, né, intimamente, por que então, o que nós estamos fazendo, né, com o nosso mau humor? Sendo Eu que a acho que é gente isso. mesmo entende, né, de uma forma inconsciente, a importância e como é gostoso estar junto de pessoas bem-humoradas. Então, que a gente seja também uma dessas pessoas, para que a gente cative, né, as pessoas gostem de estar Ativo. junto de nós, de uma forma natural, né, É, espontânea, nada forçado, né, Lu? pessoas que cantam, né, Conrado? Que dão bom dia com alegria. Isso que é É, tão bom, né? Você isso. leva aquela energia boa, recebe Muda o de volta aquela ambiente. energia boa, muda o ambiente. Completamente diferente. Então vamos ver o que ele vem nos trazer, né? Para que a Vamos gente, lá, eu Lu. acredito, não alimente essas duas características horrorosas aí. Aí ele fala assim, ó. Alguém terá dito que trazes alguma doença oculta, impedindo-te sorrir. Mas não acredites que essa ou aquela indisposição orgânica te possas furtar a serenidade. Ele já começa aqui colocando uma situação bem complicada, né, Conrado? Sim. Então, a pessoa, você tem uma doença, está oculta, né? E essa doença te impede de sorrir, porque é algo muito triste, que você sabe que aquilo pode ter desenrolares ruins, né? Aí eu gostei dessa palavra, olha, mas não acredites que essa ou aquela indisposição possa te furtar a serenidade. Porque quando a gente acredita, né, fala, agora é o fim, né? Então, quando a gente acredita que aquilo é o fim, nós vamos realmente perder a serenidade, nós vamos ficar realmente pessoas amargas conosco mesmo, né? Eu estou lembrando aqui de ter assistido uma palestra do Divaldo, em que ele entrou auxiliado e se sentou, pediu desculpas porque ele ia fazer a palestra sentado, por conta das dores insuportáveis que ele estava na coluna. E mesmo assim, ele estava o tempo todo sereno, né? E alegre ali. Eu acho, Conrado, que nesse ponto há de se ter muita fortaleza interna, né? Muita confiança em Deus, né? Confiança de que tudo é transitório. E mesmo que a gente tenha algo que seja, às vezes alguma coisa que vai nos purificar, que precisamos passar por aquilo. Então ele fala para a gente aceitar aquilo com uma serenidade, com uma tranquilidade, porque ela faz parte do nosso processo ali. Nós às vezes até a pedimos como um meio de nos purificar. Ele fala, por mais que te façam, que te mostrem que aquilo é o fim, que você não tem mais motivos para sorrir, ele fala para a gente não acreditar que a gente não tem motivos para sorrir. Esse não acreditar pesou na minha cabeça, assim, né? Mesmo assim, mesmo nessas situações, a sua serenidade não pode ser abalada, porque nós somos muito mais do que este corpo físico. Então, aquilo que é na nossa consciência, aquilo que é o nosso ser eu, o nosso eu individual, ele tem que tentar se manter sereno, mesmo nessas condições físicas que a gente não gostaria de ter. Perfeito, Lu. É isso mesmo, é uma questão de compreensão, né? Ter um entendimento maduro de toda a situação. Na prática é muito difícil, Lu. Muito. Uma pessoa que convive com dores, né, o tempo todo, dor aqui, dor ali, não tem um momento de folga, Lu.
é realmente difícil, né? Vai minando a pessoa. E também nós estamos acostumados a alimentar a ideia de que eu não estou bem, então eu não preciso estar bem-humorado, não preciso me sentir feliz. E o Emmanuel está dizendo para a gente que é errado essa forma de pensar. Diante de qualquer problema, doença, dor, uma doença da alma, uma doença física, a gente não pode alimentar a ideia, né, de que isso necessariamente deve tirar a nossa calma. Uhum. Em geral, a gente alimenta sim essa ideia, né? E aqui está falando assim, não acredite, né, nisso, ou seja, não alimente essa ideia. Mesmo que você esteja passando por um problema de doença, né, busque de fazendo uso da compreensão, né, do entendimento tão falado já aqui nesse livro, para que você não alimente essa ideia, né, de que você tem direito de ser mal-humorado, tem direito de ficar irritado. Não, até tem direito, mas e aí? Será que é esse o caminho? Né, Lu? Será que mesmo diante dessas dificuldades, não é melhor para nós que a gente ainda busque nos manter positivo, bem humor com a vida? Porque, Lu, às vezes a gente tem tantas coisas boas acontecendo, né? Tantas coisas dão certo na nossa vida e de repente uma coisa dá errada. Essa coisa que dá errada, ela realça, né, para nós. E aí, diante disso, a gente esquece de tudo aquilo de bom. E assim, quando a gente está vivendo uma situação difícil, busque trazer para você, né, internamente, também tudo aquilo, além, óbvio, daquilo que não está sendo legal naquele momento, mas todas as coisas que estão dando certo. Né? E sempre tem muitas coisas dando certo. É bem o mudar o foco, né, Conrado? Sim. Se você foca naquilo só, você vai sofrer muito. Ele fala, não acredita nisso, a gente pode mudar o foco. Mas é o que você disse, precisa ter muita maturidade, muita força interna, que significa muita fé. Eu já convivi com as duas situações, Conrado, eu estou vendo aqui. Já convivi com pessoas que tinham uma doença grave e que aquilo transformou a pessoa. Ela ficou extremamente intragável. Então, no momento em que a pessoa precisava tanto de apoio, de pessoas por perto, ela simplesmente espantou todo mundo. A gente queria evitar estar com aquela pessoa porque era muito desagradável. E, por outro lado, já convivi com pessoas que tinham doenças seríssimas e que nos tranquilizavam pelo seu jeito de agir, pelo seu sorriso contagiante. O tempo todo dizia assim, é só uma fase, gente. Não, vamos mudar o foco, é só uma fase. Então, eu já vivi dos dois lados e a gente vê como depende muito daqui, né, Conrado? Como depende do seu foco, do seu pensamento, da sua força de vontade, sua vontade de viver, né? Viver independente dos atropelos, né? E aí ele nos coloca uma situação já de início, assim, né? Ele continua assim, possivelmente alguma ocorrência desagradável te agitou as forças mais íntimas e estás a ponto de cair na vasta cadeia de reações negativas. Ele vem mostrando para a gente situações, né, Conrado, que vão nos levar à irritação. Né, que vão despertar em nós esse lado que nós temos dentro de nós, mas que a gente precisa dominar. Então, algo que foi tão agradável, tão desagradável, né, que te levou lá dentro nas piores situações e vai te arrastar, né? Você vai vivenciar aquilo como se fosse o fim do mundo. Ele fala, cair na vasta cadeia de reações negativas. Porque quando nós nos sentimos péssimos assim, quando nós olhamos tudo pelo lado ruim, é lógico que a nossa vibração vai atrair quem está na mesma sintonia que nós. Então, essa cadeia de reações negativas eu estou enxergando como
um clima vibracional extremamente negativo, advindo também externo. Você arrastou para você e trouxe mais ainda sensações negativas. E isso vai te deixar cada vez pior. Difícil sair de uma situação dessa. Isso é a pura realidade, né, Lu? É o que acontece com a gente. E tem tantas situações que a gente pode exemplificar, por exemplo, alguém que fracassou num determinado objetivo, um adolescente que prestou vestibular e não conseguiu passar, né? Alguém que sofreu uma traição, seja amorosa, seja ela o tipo de traição que for. Lu, quando a gente se depara com uma situação dessa, a gente tem a escolha, né, de se manter positivo ou se entregar, né, a uma cadeia de negativismo, né, de achar que as coisas não vão dar certo mais. A gente se sente realmente como que não tem como, as coisas não vão fluir. A gente se torna negativo mesmo, Lu. E, novamente, nós, diante de algo que nos deixou, alguma ocorrência desagradável, Lu, novamente a gente valoriza essa situação, esquecendo de tudo aquilo que deu certo já na nossa vida. Né? E não é porque algo não deu certo hoje, né, que ele não pode dar mais para frente ou alguma coisa melhor acontecer para nós no futuro. É assim que a vida é. A gente precisa saber lidar nessa balança, né, de nos equilibrar, porque nem tudo vai dar certo na nossa vida. Né? A gente tem que saber lidar com isso. Lu, e a melhor forma é lidar com positividade. Tem gente que, diante de uma frustração, ele se extrai de dentro de si muito mais força, um impulso muito maior, determinação, de força, de concentração, para que ele possa, numa próxima, conseguir. Outros não se abatem, né, Lu? Se abatem. Ficam abatidos. E aí vira uma cadeia, né? Em tudo na vida da pessoa. Ela leva esse negativismo e abatimento para tudo, né, Lu? E atrai, né? E é muito comum a gente sentir dó da gente, né, Conrado? Nós temos dó de nós porque aconteceu aquilo. Nossa, mas por que aconteceu isso comigo? Eu não merecia. E esse dizer eu não merecia já vai te arrastando assim, né? Você já vai entrando em depressão mesmo. E a situação vai ficando cada vez pior. É difícil dar a volta, né? Então, eu acho que ele está colocando para nós situações que podem nos transformar de uma forma significativa, né? Se a gente não acorda rapidinho, né? São estupins do azedume e da irritação. Com certeza. Ele coloca assim, ó, certa pessoa contrariou-te, talvez os projetos e desígnios. Quantas vezes, né? Nós temos um projeto, nós temos algo que nós gostaríamos de realizar e alguém nos contraria, dando contra, só no que você está propondo. Às vezes você fala alguma coisa, exterioriza um projeto e a outra pessoa só vê problema naquilo, aponta tudo que está errado e nós tínhamos aquilo como algo assim elaborado, pensado, né? Então é um banho de água fria que a gente recebe nesse momento e a gente se sente contrariado, né? Porque, nossa, eu pensei tanto nisso, né? Eu projetei tanto, eu desejei tanto, né? E aí a outra pessoa... E é muito comum, né? Porque ninguém pensa igual a gente, ninguém sabe o que vai no nosso íntimo. E nós já lemos também lá atrás, né, Conrado, sobre as críticas, né? E, infelizmente, nós ainda nos irritamos com elas. Né? Sim, Lu, isso se torna mais difícil ainda de lidar quando é uma pessoa mais próxima, quando a gente cria expectativas, né? E isso acontece muito dentro do nosso ambiente profissional e muito no nosso ambiente familiar, né, Lu? A gente sabe que é assim. Mas as pessoas são diferentes, Lu.
são diferentes. Pessoas pensam de maneira cada um à sua moda, no seu entendimento da vida, suas percepções, suas experiências, né? Então, a gente não pode querer que todo mundo esteja alinhado com os nossos objetivos, né? O tempo todo nós estamos ali reajustando os objetivos dos nossos filhos, né? Coitado, né? Faz os planos deles ali, vamos lá, coloca o moleque no caminho, né? Mas Coitado. assim, muitas vezes, essa contrariedade que a gente sofre diante dos nossos objetivos, ela pode ser um alerta também, né? Para que a gente olhe com mais atenção para o que a gente está procurando fazer, né? E mesmo que esse seu objetivo seja um objetivo elevado, né? Alguma coisa importante, que a gente reconhece mesmo o valor disso, não se abate, né? Aceite a pessoa como ela permita que essa pessoa discorde de você, mas se mantenha firme nos seus propósitos, se for algo realmente importante, né? E não se abater, né? Esse é o mais importante. A gente tem que pensar que no nosso projeto evolutivo, nosso projeto reencarnatório, nós vamos ter instrumentos usados por Deus para nos alertar. E às vezes nós estamos, estou pensando por um outro lado, às vezes nós estamos saindo completamente daquilo que estava planejado, nós estamos abrindo mão de algumas responsabilidades já assumidas, né? Criando outras, desviando completamente. Eu sempre penso, Deus usa alguém como instrumento, né? E às vezes aquela pessoa que te contrariou naquele momento, ela foi um instrumento. Havia necessidade de alguém te alertar, né? Então a gente tem que olhar dos dois lados, né? E às vezes, quando esse alerta chega, nós nos irritamos completamente, porque eu sempre acho que eu tenho razão em tudo que eu estou fazendo, né? Eu sou a perfeita, né? Os meus planejamentos são perfeitos. E aí alguém vem e te chama a razão, né? E penso que pode ser em alguns momentos usado como instrumento, mesmo assim a gente se irrita tremendamente. E nessa irritação, Conrado, a gente reage. E a gente pode, numa situação dessa, principalmente quando a pessoa é muito íntima, numa situação dessa, ser um estupim para uma discussão, por uma rusga familiar, e aí vai crescendo, né? Aquelas rusgas domésticas que nós estudamos atrás, e a gente vai deixando. Aí cadê serenidade, cadê equilíbrio, cadê calma, cadê harmonia dentro do lar? Foi embora, né? Magoando as pessoas, né, Lu? Criando toda uma situação de crise, como você falou, familiar, né, que tão difícil, né, Lu? De qualquer forma, Lu, eu acho que a gente tem que ter as nossas convicções. São através das nossas convicções que a gente faz o nosso planejamento, que a gente define os nossos objetivos. Mas mesmo, assim, é algo muito importante, assim, eu tenho tentado trazer isso para o meu dia a dia, mesmo diante das minhas convicções que me movem, mas eu sempre deixo o espaço e deixo a possibilidade de mudar de ideia caso eu me convença que eu estava errado. Porque senão a gente fica refém, Lu, a um fanatismo daquele objetivo nosso, né? A gente se bloqueia, se fecha para qualquer orientação, sugestão crítica, né, que vai nos direcionar de alguma forma melhor, a gente se fecha para isso. Então, a gente tem que estar sempre aberto, né, a mudar. Peraí, hoje eu penso assim, hoje é isso que eu quero fazer, mas se em um determinado momento ficar claro para mim que o caminho que eu escolhi estava errado, não tenho vergonha nenhuma, tenho humildade, falar, ó, se estava errado, agora eu vou reajustar minha rota aí. Vou mudar o caminho. A gente tem que abrir esse espaço sempre, Lu. Há de ter essa maturidade para isso, Conrado, né? Porque a gente vai falando, vai vindo outras ideias, né? Imagina você estar numa empresa, trabalhando num grupo, e você, há 3 meses, está elaborando um projeto, e você está convicto dele, e você leva para uma reunião e ele é bombardeado.
as pessoas não concordam, você é extremamente contrariado em tudo aquilo que você está apresentando. Se você não tiver isso que você disse agora de maturidade, de ser centrado, de ter jogo de cintura para administrar a situação, dali em diante você pode romper com um relacionamento, o ambiente de trabalho fica insustentável, né? Você se irritou além do necessário. Então ele está colocando para a gente, assim, eu vejo várias situações que desencadeiam em nós essa sensação, esse estado vibracional. Ele está mostrando onde a gente pode nos controlar. Eu acho que mais para baixo ele deve vai dar uma dica, né? Ele está mostrando todas as situações que nos levam a isso. Sabe o que eu estou pensando assim? E quando nós lemos o título, né, fala assim, bom, eu não sou azedo. Eu não me irrito com facilidade. Não, eu não tenho isso. Aí vai desenrolando o texto, fala, você tem sim. É isso mesmo. Todos nós temos. Vai se identificando, né? A gente vai. Ai, Jesus. Aí a Emmanuel fala assim, outra situação. Algum prejuízo alcançou-te de inesperado. Você não estava esperando por aquilo, de repente, pensa assim, está tudo programado na sua vida, eu vou pensar no prejuízo material. Está tudo programado na sua vida, está tudo certinho, suas contas estão tudo assim, certinho, você já fez tudo. Eu tenho muito isso planejado, Conrado. Não eu, aqui em casa, não necessariamente eu. De repente, o carro quebrou, que é algo que você tem necessidade dele, ele quebrou, e aí é um gasto, né, que não estava computado. Se você não tiver serenidade para falar, bom, aconteceu, e agora? Agora a gente tem que ver como solucionar da melhor maneira, né? Ou então você está andando na cidade, alguém vem, bate no seu carro, pô, prejuízo na certa, não é? Sempre prejuízo na certa. Se você não tiver aquele equilíbrio, aquela serenidade no momento, o que a gente vai fazer? Nós vamos nos irritar a ponto de descer do carro brigando com a outra pessoa, sem saber se a pessoa passou mal, o que aconteceu? Nós já vamos descer brigando. Então eu pensei numa situação assim, nesse momento, Conrado. É verdade, Lu. É mais uma possibilidade aí que desencadeia a nossa irritação, o nosso mau humor, né? Essa questão financeira, Lu, ela realmente é muito delicada e ela mexe mesmo com os nossos sentimentos, principalmente olhando a realidade das famílias, né? Que vivem sempre muito apertada financeiramente, né? E uma surpresa, um prejuízo financeiro, assim, pode provocar muitas situações, né, difíceis de serem administradas. Então, a gente vê, assim, que realmente não é fácil, né, a gente controlar, né, e a gente manter essa nossa serenidade. Mas é um esforço exaustivo, né, e realmente vai exigir muito de nós. Mas é importante que a gente busque manter a nossa serenidade, a nossa calma, mesmo nesses momentos tão difíceis, Lu, né? Fique calmo, confie, tenha fé, as coisas vão melhorar, as coisas vão se ajeitar. Deus não desampara ninguém, Lu, nenhum de nós, né? Então a gente não pode perder essa convicção interna, essa fé, que é o que vai nos manter fortalecidos, né, e nos manter calmos diante dessas situações tão difíceis, né, que Emmanuel está listando aqui para a gente. Eu vejo assim, ninguém veio aqui a passeio, né, Conrado? Nós viemos aqui com um trabalho para que a gente possa evoluir e para evoluir, às vezes a gente tem momentos de calmaria, né? Às vezes o mar está calmo, você vai tranquilo, de repente vem uma onda, né? E no meio dessa onda a gente tem que aprender a se equilibrar, ter serenidade. Uma vez você disse, não é fácil viver. Eu vou falar para você também, não é fácil não se irritar. Não é fácil manter a calma o tempo todo. Tudo viver não é fácil, mas vale a pena, né, Lu? Oxe, tá sendo muito bom, né? Um aprendizado atrás do outro. Aí Emmanuel olha para a gente e fala assim, recorda, 2 pontos. Eu adoro quando ele vem com essas colocações assim. Ou seja, recorda. Vocês já sabem disso. Nós já falamos sobre isso, recorda. Momentos de crise te examinam a capacidade de resistência. Olha lá, o que a gente vem comentando, né?
aqui é o equilíbrio, o quanto a gente consegue se manter equilibrado, sereno, calmo, para raciocinar, inclusive, em cima de um problema, não é? Para não fazer pré-julgamentos, não sair brigando com todo mundo. Então, a gente tem que recordar que aí, de novo, né, gente, nós não estamos no mar sereno o tempo todo. Como é que é aquela história, né? Não é mar calmo que faz o bom marinheiro, né? Então, nós precisamos de ondas para mexer o barco, até para testar se você consegue realmente manter, né? Não é assim o ditado? Mar calmo não faz bom, é bom marinheiro? Eu não me recordo, mas o entendimento é esse mesmo. Não lembro direito, mas assim, a gente precisa desses movimentos, né, para testar até que ponto nós já estamos firmes nos nossos propósitos evolutivos, né? Então, não é na calmaria que a gente cresce. Olha que legal. Nós crescemos, né? Nos tombos, nós crescemos nas dificuldades, porque ali a gente para pensar, encontrar novos caminhos, novas soluções, né? Bem interessante. As crises que a gente vivencia, elas colocam à prova, né, o nosso equilíbrio emocional. Né? São nessas oportunidades, né, que nós vamos demonstrar quem realmente nós somos, que momento que nós estamos consciencialmente, né? Como que está como que está amadurecido, né, os nossos sentimentos, né? Então, Lu, como você falou, nos momentos de crise, a gente dá os grandes passos para frente, né? Os mais importantes passos. Quando está tudo muito bom, a gente se acomoda, né? E aí ninguém quer sair daquilo, não, tá perfeito, tá tudo ótimo, ninguém tá me enchendo o saco aqui, minha vida tá fluindo, tô ganhando meu dinheirinho, minha família e tal. Então você se acomoda numa situação que bate de frente com a evolução que nós estamos submetidos. Nós devemos evoluir sempre, né? Amadurecer os nossos sentimentos, Lu. E é nesses momentos difíceis que a gente é chamado, né? Para trabalhar melhor essas nossas emoções e sentimentos, Lu. Mas eu acho tão legal quando coloca aqui que os momentos de crise examinam a capacidade de resistência. Lu, eu tenho comigo que nós somos verdadeiramente testados. Nós estamos numa escola. Lu. A encarnação é uma escola para a gente. E esses momentos de crise são as provas, né? Sim. Não é só que não é escrita lá, você não tem que responder perguntinha, não. Você tem que reagir, né? E as pessoas vão reagir, algumas de uma forma melhor, outras de uma forma pior, né, Lu? E aí é onde nós estamos sendo avaliados, né? E a espiritualidade está nos olhando e avaliando nisso. E nós estamos demonstrando quem nós realmente somos. Se nós aprendemos o que tínhamos que aprender, né? Nesse nosso ano, né, de escolar que a gente está vivendo, essa encarnação. Conrado, tem aquela história, né? Enquanto uns choram, o outro vende o lenço. Quer dizer, tudo depende muito da nossa vontade. Nós estudamos isso no Pensamento e Vida. Por acaso, esse livro está aqui me olhando, ó. Por acaso ele está perto de mim. Não que eu esteja mexendo nele, mas ele está em cima da escrivaninha. Então, lembra, eu não lembro qual capítulo é, mas nós estudamos sobre a vontade, né? Então, tudo depende da nossa vontade, da nossa escolha, do que é que nós vamos fazer. Então, nós estamos vivendo uma situação de crise, eu vou chorar, vou me entregar à crise, ou qual vai ser a minha decisão? Eu preciso ter vontade para sair do lugar onde eu estou. Não é? Ninguém vai vir puxar a gente. Eu falo assim, eu preciso tomar as minhas decisões. É nesse momento de crise. E ali nós estamos sendo testados, como você disse, para ver se nós aprendemos alguma coisa. Ou se a gente vai de novo se colocar de coitado, vai chorar, vai se debrugar lá. Eu posso simplesmente tomar uma outra decisão, encarar de frente, não é, o problema que eu estou vivendo, e com serenidade ainda, sem me irritar, sem transferir para o outro aquilo que vai dentro de mim, né? Porque
é muito importante isso também, né, Conrado? A lamúria, a reclamação, você ficar despejando para o outro o tempo todo, aquela crise que você está vivendo, isso não tá mostrando que você é mais fraco do que você pensa, né? Porque você não consegue nem assimilar. Não que não seja importante a gente dividir nossas preocupações. Você fala aquele que só faz isso, né? Esperando que na reclamação a solução do problema venha. E ele não vem. Vai depender do seu pensamento e da sua vontade em tomar decisões, né? Uma coisa está me chamando a outra. Fica a reflexão para todos nós, Lu, sobre a forma como nós estamos reagindo e nos comportando diante das crises, especialmente nesse momento de isolamento social, pandemia. Como será? Como que eu estou me bem lembrado, comportando, né, Lu, diante dessa situação assim, que mexeu tanto na vida da gente, né? Sim. Então, fica essa reflexão aí para cada um de nós. Bem lembrado, Conrado. Aí Emmanuel nos diz: determinados contratempos são bênçãos antecipadas, cuja significação virás a compreender. Poxa, bem o que você disse, Conrado. Nós estamos vivendo um contratempo. Ninguém imaginava que 2020 seria assim, né? Os nossos planos eram outros, as nossas intenções eram outras, né? E aí encaixa nessa situação que você deu a dica aí, mas eu acho que encaixaria em tudo, né? Emmanuel fala para a gente entender que determinados, quer dizer que não são todos, determinados, né? Porque acho que alguns a gente traz para a gente, e aí não são esses, que seriam bênçãos, aquele que a gente faz por ações mal pensadas, mas ele fala determinados, né? Alguns contratempos são bênçãos. Nós não sabemos por que nós estamos vivenciando isso. Essa forma de nos readaptarmos, de conviver com pessoas, grupos restritos de convivência, situações que nunca vivíamos antes, né? A nossa conduta quando sai de casa é tudo muito diferente, é tudo muito vigiado. Nós andávamos todos distraídos, punha a mão onde queria, né? Pegava na mão de todo mundo, quer dizer, totalmente distraídos. Ele fala, isso aí é uma bênção, esse momento. Mas nós só vamos compreender depois. Ele fala virás, quer dizer, nós vamos ver, virar tá um verbo ver no futuro. Então nós ainda vamos ver lá na frente, né? Por que de tudo isso? Existe um significado. Então, mesmo nesses contratempos, nós não podemos nos irritar. Não podemos. Nós precisamos, né? Não podemos deixar furtar a nossa serenidade, mesmo nesses momentos. Não consegui entender até agora porque está passando o ano inteiro e eu não posso ver meus filhos. Não consegui entender. Quer dizer, hoje eu não estou entendendo, mas eu vou entender no futuro, né? É isso mesmo. E esses contratempos, pode ser uma doença oculta, pode ser uma ocorrência desagradável, uma contrariedade, algum prejuízo, né? Tudo isso que Emmanuel acabou de nos dizer. Todas essas situações, na verdade, são bênçãos na nossa vida. Mas nós, enquanto estamos encarnados e inconscientes de uma realidade extrafísica, né? A gente encara isso como um castigo, muitas vezes. Sim, que a gente tem que e o que a gente tem que ter muito bem claro é que a nossa experiência planetária ela é muito bem conduzida por inteligências, né, do plano extrafísico, né? Tudo isso que nós estamos vivendo, olha só como o Emmanuel colocou, ele listou todas essas situações, né, possíveis de nos desestruturar, desequilibrar, depois ele colocou lá, olha, essas crises, elas estão te avaliando, né? Avalie a sua capacidade de resistência, avalie como que você está internamente, né, diante dos seus sentimentos, das suas emoções, se você se desequilibra, se você se mantém mais equilibrado. E agora ele coloca, tudo isso é importante que a gente compreenda que é importante que a gente vivencie. E só que não queira entender isso agora.
né? Só tenha fé, confie, né? Que é importante. Vai chegar um momento que você vai ter tudo esclarecido e que você vai agradecer e falar, olha, foi bom. Isso, Lu, não precisa nem a gente desencarnar. Tem situações na nossa vida que a gente passa e é tão difícil no percurso ali daquela experiência, né? Mas depois que tudo isso termina, a gente se sente mais forte, mais fortalecido, fala, nossa, como eu amadureci, né? Diante dessa crise que eu passei, seja ela uma doença, né? Seja lá o que for, Lu. E a gente imagina isso, esse essa lucidez que nós vamos ter diante dessas crises depois que desencarnarmos, né? Nossa, agora não, depois você entende. Pois é. Não é? Ele continua assim, ó. Existem perdas que te induzem à mudança de orientação para grandes lucros. Porque às vezes quando a gente perde alguma coisa, independente do que seja, né? É difícil a gente aceitar uma perda como algo normal, né, Conrado? Pode ser uma perda de algo material, pode ser um bem querido, uma pessoa querida. E às vezes a perda não é porque a pessoa desencarnou, às vezes perdeu porque deixou de sair da sua vida, né? Ele fala, e às vezes, por mais a gente. O que eu estou entendendo é assim, ó, mesmo no que é ruim, tem algo de bom. Mesmo naquilo que você julga que é ruim, né? Existem algumas que são boas. E nós não conseguimos entender, porque nós mantemos o nosso foco naquilo que é ruim, né? Lu, às vezes o que a gente está vivendo, a gente acha que é o melhor para nós. Né? Mas algumas vezes Deus reserva coisas bem melhores para nós. Né? Então, por exemplo, são situações da vida. Tem tantas pessoas aí bem-sucedidas, né, profissionalmente, empresários, que antes de terem sucesso no seu negócio, quebraram 2, 3 vezes. Sim. Não é? Mas só que não desistiram, se manteram resilientes, né, diante dos seus objetivos, seus focos. Né? Uma pessoa que perde um emprego, Lu, de repente, é só o primeiro passo para algo muito melhor. Se reinventa. Se reinventar. De repente, a pessoa está ali acomodada no seu trabalho e perde o emprego, aí é a oportunidade que ele tem de repente, passar a se dedicar com aquilo que ele realmente se identifica. Né? Porque às vezes a gente trabalha pensando no nosso sustento, é um saco, não aguenta, é que trabalho a gente vai empurrado, né? Mas a gente está se submetendo porque é a nosso sustento. E aí numa situação dessa, a pessoa se reinventa, né? E aí a pessoa assim, começa a atuar profissionalmente em algo que ela está identificada, né? O próprio relacionamento amoroso, Lu, uma separação. Sim. Às vezes parece algo tão difícil, mas o que Deus nos reserva, né? Quem que nós vamos encontrar no caminho, né? Na sequência do nosso caminho, as coisas são assim, Lu. Né? Então, olha lá, existem perdas que te induzem a mudanças para grandes lucros, ou seja, para coisas muito melhores. O que você está achando que é bom hoje, mas tem coisas muito melhores te aguardando. Com certeza. A gente sempre olha o lado ruim, né? A gente precisa aprender a olhar com positividade as coisas. E é um exercício, Conrado, porque quando a gente perde alguma coisa, é difícil a gente já na hora pensar, não, isso aqui... Né? Tem muitas pessoas que dizem, né? Não, fechou uma porta, Deus abre uma janela. Calma que as coisas melhoram, né? É aquele olhar, né? Olhar de positividade, né? Sim, Mudanças de... Aí Emmanuel continua assim, algumas vezes certas relações desaparecem para que outras se te destaquem no caminho, valorizando-te a existência. Aqui perdas de relações, né? Quantas vezes, né? A gente perde alguém que nós sentimos muito, né? Nos entristecemos. Ele fala para a gente pensar que pode ser, né? Que no caminho, algumas vezes, né?
vamos surgir outros companheiros, né? Outros colegas de trabalho, né? Que vai te valorar, valorizando-te a existência. E pode ser que às vezes até no nosso próprio programa reencarnatório, um momento em que a gente tem de aprendizado, de dificuldades, aí tudo aquilo passa, outras pessoas chegam, outros relacionamentos, outras situações, e você vai se sentir muito melhor, vai te valorizar muito mais do que você estava. A gente às vezes reclama muito porque está perdendo algo, e ele fala pra gente que nem sempre está perdendo, às vezes a gente está ganhando, né? É exatamente isso. A questão do relacionamento também é muito difícil, né? Mas nós, Lu, na nossa trajetória, né, de vida, nós mudamos muito, né? A gente vai se modelando diante daquilo que desperta em nós, né? Nos sensibiliza. Então a gente muda comportamento sim, Lu. A gente muda as nossas preferências e nesse processo, Lu, né, a gente acaba se deixando de se identificar com determinadas pessoas, né, e passando a se identificar com outras. Quando ele coloca aqui outras pessoas que valorizam-te a existência, significa que estão alinhadas com aquilo que você está vivendo, né, naquele momento. E é assim mesmo, Lu. Na nossa vida, se a gente pensar quantas pessoas já passaram por nós, que foi muito bom mesmo, que nos proporcionaram experiências, de momentos de muita alegria, de felicidade, né, Lu? Mas que seguiu o seu caminho, cada um segue o seu caminho, né, de acordo com aquilo que sente. E nem por isso deixamos de fazer novas amizades, nos relacionar com outras pessoas. É assim que é a vida. A gente procura sempre aqueles que estão alinhados com a gente, né, Que Lu? afinizam conosco, né, Conrado? Nesse sentido, nós nos sentimos valorizados, né? Identificados com aquele grupo, Lu. Por exemplo, a identificação com o nosso grupo, Lu, lá do Raio de Luz, é muito grande. Muito grande. E há 4 anos atrás, isso nem fazia parte da minha vida. Né? Você vê como é que a dinâmica da vida vai acontecendo. Como que a gente vai se afinizando, né, Conrado? Vai se aproximando e realmente outros relacionamentos de amizades que existiam há 5, 6 anos atrás não estão mais fortalecidos como estavam, alguns já até desapareceram, porque realmente a gente vai afinizando com outras pessoas, né? O nosso próprio crescimento faz isso, ou o contrário também, né? Pode ser do crescimento ou não, né? Do estacionamento, mas a gente sempre vai se o bom que ele está dizendo aqui são aqueles que nos afinizam para o bem, né? Que vão valorizar a nossa existência. E para nós foi isso, né, Conrado? Coisa boa, né? Exatamente isso. Constatar, coisa boa. Aí Emmanuel diz assim, ó, haja o que houver, não tranques a face e deixa que o teu sorriso te ajude, ajudando os outros. Começamos falando isso hoje, né? Em qualquer situações, sabe? Tem uma coisa que eu tenho comigo desde muito, 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 muito tempo, né? Aquilo que vai dentro do nosso coração é nosso, Conrado. O rosto não nos pertence. Por mais que seja estranho, eu penso que o rosto não pertence a nós. O rosto pertence àquele que nos vê. Então, eu posso estar triste porque for, eu posso estar passando por algum problema, mas a gente não pode deixar que isso transpareça no nosso rosto. A gente precisa estar sempre com um sorriso no rosto. Isso vai fazer bem para a gente e melhor ainda para quem convive com a gente. Porque se eu deixo toda a minha... Às vezes eu estou amarga naquele dia por algum motivo, relembrei de alguma coisa. Tá, isso é seu. Eu, num determinado momento, eu vou resolver isso comigo, mas eu preciso compartilhar alegria, porque faz bem. Energia que sai, energia que volta. Então, eu guardo sempre isso comigo. Olha, o coração é seu, mas o rosto não. Nossa, muito legal, Lu. Adorei a forma como você colocou. É verdade mesmo, Lu. Não é? Tem situações na vida que nos deixam mesmo carrancudos, né? Tá lá com a cara fechada, né? E eu acho que isso é até uma autodefesa. A pessoa, ela fecha a cara assim, é como se
alerta, né, de qualquer coisa, assim, situações que possa vir a agredi-la e tudo mais. É um instinto de defesa. Mas, Lu, a gente realmente é isso, que é esse tipo de energia que a gente acaba passando para as pessoas, que é justamente aquilo que a gente falou no começo, né? Ninguém gosta. A gente suporta, né? Dependendo do tipo de relacionamento, a gente suporta. Você sabe, Lu, que num determinado momento da minha vida, eu percebi e me dei conta que eu sorria muito pouco. Percebi, eu falei assim, mas eu tô percebendo que eu quase não sorrio, nada assim, né? E isso foi o passo inicial, né? Para um processo de mudança que eu realmente implementei na minha vida. E aí eu percebi que eu não sorria, eu tinha essa dificuldade, Lu, e aí eu comecei a avaliar, vale a pena? Por que que eu sou assim? Por que que eu me comporto desse jeito? O que que isso está me agregando? E aí eu cheguei na conclusão de que não, porque eu tinha que viver de uma forma mais natural, com um sorriso e tal. E aí fui tentando, sabe quando a gente relaxar nas situações da vida? E fui buscando isso para mim, de verdade, Lu. E hoje, apesar de eu achar que eu tenho meus momentos também de muda, mas eu melhorei muito. Eu tenho mais facilidade de sorrir, de dar risada junto dos outros. Mas olha, foi um esforço. Eu percebi, constatei isso em mim, vi que não era legal, falei, não, tá na hora de mudar, vamos mudar isso aí, Lu. E hoje, assim, eu me sinto muito natural, assim, nos momentos que a gente, de reuniões, nos nossos relacionamentos, assim, muito mais gostoso, muito mais divertido, assim, muito mais leve. Mais leve. E você sabe que tem gente, Conrado, que mantém essa cara fechada como uma autodefesa, né? Aí você pensa que a pessoa é azeda, irritada, mas você tem que quebrar esse muro que a pessoa construiu para chegar nela. Então, o que ele está falando para a gente é desmonta esse muro, né? Sorria, né? É tão bom quando você cumprimenta alguém, a pessoa sorri para você, né? Você vai cumprimentar, a pessoa fala bom dia, com a cara fechada? Não, bota um sorriso no rosto, né? Isso ajuda muito, ajuda a gente, ajuda o outro, né? A energia é outra, né? E acho que ele está dando uma dica boa aqui. Que a gente não seja aquele que responde, chega alguém pra gente e fala assim, bom dia, e a gente fala, bom dia, só ficou para você. Pelo amor de Deus, né? Que nós não sejamos essa pessoa, que a gente tenha bom, né? Por mais que a gente esteja vivendo contratempos, gente, por mais que os problemas existam, né? Vamos levar a vida de uma forma mais leve. Por positividade, né, Lu? Bom, sempre. Ele fecha o capítulo assim, ó, azedume e irritação, na essência, são duas sombras que te afastam do que há de melhor. Perfeito. Você se torna aquele espinheiro. Então a gente perde oportunidades de ter bons relacionamentos, de fazer boas amizades, de vivenciar momentos mais tranquilos, mais leves. A gente vive sempre com aquela... Eu pensei, quando eu vi essas duas sombras, eu pensei numa nuvem negra, assim. Onde você vai, a nuvem negra vai atrás de você, né? Deixando aquela sombra em você, aquela sensação horrível. Ele fala, a gente não deve alimentar, a gente alimenta o que a gente gosta, né? Então, qual vai viver, né? Vai viver a tristeza ou vai viver a alegria? Vamos alimentar aquele que a gente quer que sobreviva, né? Uhum. Então, ele nos deu o caminho para que a irritação e o azedume a gente não alimente. São barreiras invisíveis que a gente cria, Lu, né? Não deixando com que as pessoas se aproximem de nós. É simples assim. Pois é. Ninguém quer chegar perto de uma pessoa mal-humorada, azeda, né? Que irrita facilmente. Então são essas sombras, né? São as barreiras que a gente vai criando, Lu. Uma pessoa fazendo o paralelo com o espinheiro, né? Quem que quer se arriscar chegar perto de um espinheiro? Ninguém. Né? A gente sabe, a gente tem a consciência, né, de que se eu me aproximar e encostar ali, eu vou tomar uma picadinha ali do espinho, né? A gente sabe que é assim, Lu. Então, para que isso? Para que ser assim? Sendo que a gente está se privando
de tanta coisa boa na vida. Olha, Emmanuel fala assim para nós estamos nos privando do que há de melhor. De melhor. Quando nós alimentamos a nossa irritação, o nosso mau humor, a gente está vivendo o básico do básico, Lu. A gente está perdendo a oportunidade de viver coisas muito melhores, Lu. Então é isso que deve nos conduzir, né? E acho que é a grande reflexão do nosso estudo de hoje, né? Compensa ser mal-humorado? Compensa ser ríspido com as pessoas, agressivo e estar irritado? Não compensa, né? Quebre essa barreira, né? Quebre a barreira e faça esse bem para você mesmo, né? Que a gente possa para nós mesmos. Pensou você estar irritado, azedo, e aí você se irrita até com seus filhos brincando na sala ou brincando perto de você, eles querem mais você ficar perto. Aí você naquela irritação fala, manda esses meninos, para lá para fora, sai daqui. Você está perdendo o melhor da fase deles, de querer estar perto, querer estar brincando. Bem colocado. E a gente perde. Eu estou pensando nisso por conta desse momento, né, Conrado? Que as pessoas estão em casa lidando com crianças, as crianças que ficavam fora. E aí você tem que exercitar essa paciência. E às vezes irrita. Tudo bem, irrita. Irrita, mas passa rápido, porque a gente pode perder momentos preciosos que não voltam mais, não voltam. Né? É isso mesmo. E a gente está vivendo isso agora, né? Nossa, que lindas! Mais um capítulo de grandes ensinamentos, grandes reflexões que a gente possa colocar no nosso dia a dia, né, Conrado? Ô, Lu, já é a terceira vez que a Emmanuel fala isso pra gente. É possível que dessa vez a gente não entenda, né, Lu? Não é? Vai entrando por osmose. As nossas irritaçõezinhas, né? Vamos viver mais leve. A tentativa dele é assim, ó, não entra de um jeito, entra de outro. Então vai absorver por osmose. Ele tem tanto, nós temos pouco, vai entrar. É isso mesmo. Né? Então vamos agradecer, né, Conrado? Agradecer esse momento, todos os ensinamentos que nos foram trazidos. Agradecer eternamente ao Pai por nos dar essa oportunidade, agradecer ao Mestre Jesus pela sua proteção, pelos ensinamentos, rogando a Ele que nos envolva na sua paz, no seu amor, que nos abençoe para que possamos estar aqui no nosso próximo encontro, com tanto amor e carinho. Que assim seja. Graças a Deus. Lu. Graças a Deus. Obrigadão, Lu. Até a próxima. Beijo, fica com Deus. Fica com Deus, Lu. Tchau, tchau. Você também. Tchau, tchau.